capítulo 11, versículo 16, está escrito assim: e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Vou ler novamente: e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que se a primícia for santa, a massa também é? Você crê que se a raiz for santa, os ramos também são? E você crê que consagrando hoje o primeiro dia, o primeiro mês, né, todo ano de 2025 é consagrado ao Senhor? Você crê que Deus vai falar conosco? Ocupe então suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a mais sincera e verdadeira salva de palmas. Feche os seus olhos, aplaudindo, lá também glorificando, Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Nos reunimos, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para bendizer e engrandecer ao teu santo e poderoso nome. Se agrade em nós, meu Deus, a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz e a tua palavra. Tome então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não só no papel ou no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Muito bem. O dicionário define a palavra primícia como a primeira parte de algo, seja de frutos, né, seja de uma colheita, enfim, primícia é a primeira parte. E ao longo da Escritura, encontramos diversos textos falando a respeito da primícia. Por quê? Se a primícia é a primeira parte, separar a primícia, separar a primeira parte para alguém é colocar essa pessoa em honra, em estima, em deferência. E encontramos ao longo da Escritura vários textos, como por exemplo, no que tange, não é, as contribuições, no que tange também ao plantio, às colheitas. Por exemplo, anote aí alguns textos, eu vou citar alguns, você vai anotando, depois você lê com calma. Êxodo 23, 19 diz assim: as primícias, os primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor. Levítico 2, versículo 14 diz assim: e se ofereceres ao Senhor oferta de manjares, das primícias oferecerás oferta de manjares das tuas primícias, espigas verdes, tostadas no fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes. Deuteronômio 18, versículo 4: dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do mosto, do teu azeite, e as primícias da que tosquia as tuas ovelhas. Então, todo tipo de colheita, Deus deixa claro, separa a primícia para o Senhor. Haja vista que o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, e isso demonstrado com ações, com atitudes. Encontramos, por exemplo, Provérbios 3, versículos 9 e 10, em que está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. Então, inclusive na Escritura, encontramos Deus estabelecendo a festa das primícias. Anote aí, livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 22, não é? Deus vai estabelecer a festa das primícias. E não somente essa, Deus estabelece 3 festas anuais. E eu quero ler com você, vá lá comigo no livro do Êxodo, capítulo 34, eu vou ler somente o versículo 22, que diz assim, Êxodo 34, versículo 22, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega, da colheita do trigo, né? E a festa da colheita do fim do ano. Deus estabelece 3 festas anuais. A primeira delas era a festa da Páscoa, né, dos pães asmos, que era a festa que marcava a saída do povo do Egito rumo à terra prometida.
Deus estabelece também aqui a festa, não é, das semanas, ou festa das primícias, das colheitas, e a festa dos tabernáculos, que depois dos dias de Jesus é conhecida como festa do Pentecostes, porque era exatamente 50 dias após aqui essa festa da colheita. E tudo isso aponta diretamente para Jesus. Inclusive tem um detalhe aqui na Escritura, no que tange a colheita, né? Porque a primícia, Deus dizia, a palavra diz, aliás, que o sacerdote tinha que ir ao campo, no caso do trigo, e abraçar o primeiro molho, né? O que o braço alcançasse, cortava com a foice e levantava e movia perante o Senhor, e isso era uma oferta movida. Isso aponta diretamente para Jesus, que também seria levantado, que também foi cortado a terra dos viventes porque foi morto, né? Ele é o primogênito. Então toda essa liturgia, seja de primícias de ofertas, seja de primícias, né, de trigo, de colheita, as festas, tudo isso aponta para Jesus. Ele foi morto na Páscoa, ressuscitou, permaneceu depois de ressuscitado 40 dias com os discípulos, ele sobe aos céus e 10 dias depois, no dia da festa do Pentecostes, o Espírito Santo vem no cenáculo e todos são cheios do Espírito Santo. Mas note que aqui as primícias, né, não se devem somente no que tange a colheitas, a contribuições e as festas, vai além. Nós encontramos Deus escolhendo Abraão, lá na Escritura, né, e Deus faz promessas a Abraão. Dentre essas promessas, das várias que Deus faz, de Abraão sairia nações, sairiam reis. Mas o tempo vai passar, se passam 11 anos, e Abraão ainda não tem filho nenhum. A Sara quer dar um jeitinho e ajudar Deus, e aí a Sara chega a Abraão, tenho aí a minha serva Agar, por que você não se deita com ela e ela vai ter um filho, e o filho dela será meu? E o Abraão faz isso, e nasce o Ismael. Nasce o Ismael quando Abraão tem 86 anos de idade. Só que o Ismael não é o filho da promessa. Deus havia dito que a Sara iria gerar o filho da promessa. E o tempo passa, não é? O tempo passa. Quando Abraão tem 100 anos de idade, aí sim vai nascer o Isaac. E quem foi que gerou Isaac? A Sara. A Sara gera o Isaac. E se você quiser anotar, quem estiver anotando, depois você lê Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo, né, falando da Agar e da Sara, ele vai trazer uma alegoria falando que a Agar representa a Jerusalém terrena, que é escrava, ou seja, pessoas que são geradas e são escravizadas pelo pecado. No entanto, Sara representa a Jerusalém celestial, a Jerusalém do céu, os filhos e filhos da promessa. Homens e mulheres não vão só morar aqui na terra, vão também morar lá na glória. O Isaac então é o filho da promessa. O tempo passa, o Isaac tem aí em torno entre 15 e 20 anos, Deus vai falar com Abraão, e Deus vai dizer a Abraão, Gênesis 22, anote aí, versículos 1 e 2, toma agora o teu único filho, o Isaac, a quem você ama, e leva ele lá à terra de Moriá e sacrifica ele também. Note que não era o único filho, já tinha o Ismael. O Ismael, quando Isaac nasceu, tinha 14 anos de idade. Só que o Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era o Isaac. E obviamente Deus quer o coração de Abraão, Deus quer a fé de Abraão, Deus quer a obediência de Abraão. Mas quando Abraão leva o primeiro filho da promessa e ele consagra a Deus o Isaac, ele oferece a Deus, e o texto de Hebreus vai dizer que ele leva porque ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, porque ele compreendia que a sua descendência seria através do Isaac. Ele leva, e quando ele consagra então o Isaac ao Senhor, toda a descendência do Isaac será consagrada a Deus. Abraão tem duas descendências, você pode dizer comigo, uma descendência de sangue e uma descendência espiritual. Tem gente que tem na veia o sangue de Abraão, mas tem gente, uma quantidade muito maior, que tem a fé de Abraão aqui dentro. Isso inclui eu e você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quando Isaac é oferecido ao Senhor em oferta, ele é a primícia. Ele, né, vai ser o primeiro da fé que vai gerar uma descendência da fé. O Isaac casa com a Rebeca que ele orou,
durante 20 anos para ela engravidar. Quando a Rebeca engravida, ela vai ter 2 filhos. A princípio ela não sabe que ela tem 2 filhos. Os meninos se mexem muito. Hoje tem ultrassom, é mais fácil, naquele tempo não tinha. As crianças se mexem na barriga, ela vai orar a Deus e Deus vai dizer: você tem 2 meninos aí na sua barriga, você tem 2 nações, e o maior servirá ao menor. E é o que vai acontecer. Nasce o primeiro, o Esaú, grande, forte, cabeludo, e nasce o segundo, mirrado, franzininho, magrinho, agarrado no calcanhar. E o texto nos diz que o Esaú era profano. Embora sendo primogênito, ele desprezou a primogenitura e trocou a primogenitura por um prato de comida. E a primogenitura então vai para o Jacó. Tempos depois, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o Israel então vai dar nome à nação, vai dar nome a uma descendência. E a Escritura hoje nos fala de um Israel literal e de um Israel espiritual. Mas, olha comigo na carta, no livro do Êxodo, você está aí comigo, né? Vai agora no capítulo 4 agora. Capítulo 4 do livro do Êxodo. O Israel, enquanto nação, vai se tornar então primícia para Deus, primogênito da fé. Êxodo 4, versículo 22. Está escrito assim: então virás a Faraó, Deus falando para Moisés falar, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Note então que Deus afirma que Israel é meu primogênito. Aqui já está falando do povo. Nesses tempos aqui, o Israel, Jacó já morreu, né? E aqui os filhos dele também. Aqui já é a descendência, 400 anos já se passaram. Aqui está falando de Israel enquanto nação. Enquanto nação, você sabe que a 10ª praga é a praga da mortandade, que vai morrer o filho, o primogênito do faraó, o primogênito de todos, né, do Egito, inclusive dos animais. No capítulo 13 do livro do Êxodo, vai lá comigo, você está no 4, vai agora para o 13. Êxodo 13, Deus vai dar uma ordem a Moisés dizendo, leia comigo, Êxodo 13, versículos 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Deus então deixa claro: consagra para mim, separa a primícia, consagra o primogênito para mim. E tudo isso não tem um porquê, nada disso é por acaso. Os primogênitos aqui apontam de maneira clara para aquele que é o primogênito de todos os irmãos, aquele que a princípio era unigênito. Ele mesmo diz, quem quiser anotar, João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então era o unigênito. Unigênito é único. Mas Jesus vai se tornar de único o primogênito, vai se tornar a primícia, vai se tornar o primeiro de muitos, de muitos. E diga para quem está ao teu lado: inclui eu e você, inclui a cada um de nós. Então Jesus vai se tornar o primogênito. E queridos, compreenda aqui, importante fazer um parênteses para dizer que todo cristão nunca jamais pode ser contra Israel enquanto nação, tá? Eu e você nunca jamais podemos ser antissemitas. Como assim, pastor, ser antissemita? Quem não tem conhecimento da Escritura cai aí no engodo de qualquer um e vai se voltar contra Israel. De modo algum. Jesus era judeu e ele deixou claro: a salvação vem dos judeus. Nunca jamais podemos ser antissemitas. Mas encontramos ao longo da Escritura vários textos, como o de Romanos 8, 29, né, que diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. É o primogênito, Colossenses 1, versículos 15 a 19. Lá em Apocalipse 1, 17 e 18, ele mesmo vai dizer: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Jesus então é Deus, mas ele mesmo se esvazia da sua glória. Ele mesmo se diminui a ponto de chegar a ser um tamanho microscópico para ser gerado no ventre da Maria.
e é gerado no ventre da Maria, e depois nasce, depois cresce, e vai nos ensinar como é ser filho de Deus. Viver a vontade do Pai, agradar o Pai, colocar o Pai em primeiro lugar. Entregar para Deus a primícia como estilo de vida. E o que é entregar a Deus a primícia como estilo de vida? Digo comigo, é colocar Deus em primeiro lugar, em tudo. O Senhor Jesus vai dizer, por exemplo, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele vai em tudo, não é, glorificar ao Pai. Várias vezes encontramos ele orando: Pai, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, João 8:29, o Pai não me tem deixado só, Ele sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Ele coloca o Pai em primeiro lugar. E é esse entendimento nós devemos ter. Se queremos de fato e de verdade um ano novo, vida nova, vida transbordante, diga comigo, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Diga, é primeiro o reino de Deus, é primeiro a justiça de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas nós temos que ser imitadores de Cristo e fazer da vida dele uma referência, um modelo para nós. 1 Coríntios 15, vá lá comigo, né? Vá lá comigo para lermos aqui o texto. Paulo aplicando esse entendimento, abre aí comigo 1 Coríntios 15, eu vou ler a partir do versículo 45, e recomendo a leitura do capítulo completo, tá? Depois em casa com calma você lê o capítulo completo, é um pouco extenso, eu vou ler aqui só 4 versículos, mas depois você lê o capítulo todo. Aqui Paulo vai tratar da questão da ressurreição, porque naqueles dias já existiam falsos profetas que anunciavam e diziam, assim como dizem hoje, tem até livros e livros e livros escritos, dizendo, por exemplo, que Jesus não ressuscitou. E aí Paulo vai dizer aqui, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, mas Cristo ressuscitou e Ele é o primogênito, Ele é o primogênito. Mas aqui no versículo 45, indo direto ao assunto, está escrito assim, 1 Coríntios 15, 45, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Como assim, pastor? Não entendi. Anote aí do lado, Gênesis 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra. Deus pegou o pó, literalmente. Deus pegou a terra, o barro, modelou. E depois Deus soprou o fôlego de vida. E o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. Recebeu vida de Deus. Mas aqui no mesmo versículo diz ainda, no 45, o último Adão. Quem é o último Adão? O segundo Adão, Jesus Cristo, em espírito vivificante. O primeiro Adão recebeu vida. O segundo Adão, que é Jesus, é Ele o doador da vida. É Ele que dá a vida. E Ele fez isso. Ele fez isso literalmente. Ele entregou a própria vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário. João 10, versículos 17 e 18, ele diz, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, tenho poder para dar e para tornar a tomar. Ele já havia dito nos versículos anteriores, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então ele deu a sua vida para nos dar vida. E Ele, além de dar a sua vida, não é? Ele nos gera vida, diga comigo, através da palavra dele. João 6,63, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Oh meu irmão, e essa palavra é poderosa. Você pode estar desanimado, abatido, mas quando ouve uma palavra de Deus, o ânimo vem, a força vem, o renovo vem, o fortalecimento vem, porque essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus, e Jesus é poderoso para dar vida, para levantar o caído, para tirar o necessitado do monturo do pó, para colocar entre os príncipes, para curar, para libertar, para transformar. Ele é vida, Ele é poderoso. A palavra dele, não é? É lâmpada para os pés e é também luz para o caminho. Bendito seja Deus que nos tirou das trevas, que nos libertou do pecado. E hoje, primeiro dia do ano, eu e você estamos na casa do Senhor, louvando, adorando, cultuando, ouvindo uma palavra que gera vida no nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Ele tem vida para nós, ano abençoado, mês abençoado. O versículo 46 diz mais, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Como assim, pastor? Não entendi. Muitos cientistas dizem que o ser humano é um animal racional.
Só que aqui o texto lido não está falando nesse sentido. O texto lido aqui, né, quando fala senão animal, está falando no sentido de instintos. Como assim, pastor? O animal ele tem instintos. Eu não sei se você tem animal em casa, cachorro, gato, periquito, papagaio. Na minha casa tem um coelho, tem agora só 4 calopsitas, tinha 5, mas não morreu, infelizmente, coitado. Aprove a Deus levar, a pobrezinha empacotou, né? Meu filho do meio, João, viu, a foto estava de lado, né? Faleceu, uma das 5 calopsitas, mas ainda tem uns peixes lá também, eu não sei nem quantos, no aquário lá da pastora Mar, mas o animal tem instintos. Só que aqui está se falando no sentido do ser humano sem Deus. Aqui está se falando do primeiro homem, no sentido de se enveredar pelo pecado, sem limites e sem freios. É o que nós encontramos lá no relato de Gênesis capítulo 6. Toda a imaginação dos pensamentos do homem era só mal continuamente. Será que isso é uma realidade nos nossos dias? Pense você com você mesmo. Ainda mais virada de ano, as festas, né? Parece que as pessoas perdem os freios, os limites. Perto ali de onde eu moro, de um lado, um vizinho era um funk, que misericórdia. Deus me livre até repetir as palavras que cantavam lá. Do outro lado, o outro vizinho era forró e competindo para ver quem tinha um som mais alto. E dali a pouco, gente soltando bomba, e as motos, e os carros acelerando. E você fala, meu Deus, o que esse povo tem na cabeça? Eu estou falando só da virada do ano, mas não para por aí não. Nós vivemos, minha gente, na geração dopamina. O que é isso, pastor? Dopamina é um hormônio que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. O hormônio do prazer. Por exemplo, nessa virada de ano aí, você comeu bastante? Olha, tem um ali que já levantou a mão, já se entregou lá. Você já reparou quando a gente come, libera uma sensação de prazer, dá-se uma moleza, um relaxamento, até o sono, né? Então, dopamina é o hormônio do prazer. Por que Deus colocou dentro de nós? Para termos prazer, não é? Deus nos quer plenos, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, pleno de prazer e satisfação, não é? Só que nós vivemos em um tempo que as pessoas buscam esse prazer em fontes erradas. Não estou dizendo que comida é errada, estou para entender? Por exemplo, vivemos uma geração que quer ter prazer, por exemplo, nas bebidas. Você percebe isso nesses dias? Gente bebendo aí a rodo, as adegas, as lojas, os mercados, vendendo a rodo, gente bebendo, como se não fosse ter limite. Seja as bebidas, sejam as drogas, relações sexuais, seja a pornografia, não é? Seja um outro caso que também está no mesmo nível, a tecnologia. Você sabia que já tem hoje clínica especializada em gente viciada em tecnologia? Pessoa viciada no celular. Amados, isso está seríssimo. A tecnologia, o celular, a rede social, age aqui dentro do nosso cérebro no mesmo nível que a cocaína. Por isso que a pessoa consegue ficar ali 1 hora, 2, vendo a vida alheia e não para de ver, porque quer ver mais coisas, quer ver mais coisas. Se isso já tem esse poder todo de influência na mente de um adulto, imagine isso na mente de uma criança. É por isso que o pai e a mãe às vezes não tem paciência de cuidar da criança, está logo o celular na mão da criança de 1 ano de idade. 2, 3 e deixa lá a criança brincando com o celular, e ela vai ver imagem, ela vai ouvir som, ela muda aqui, muda lá. Isso é perigoso, não é? E aí desperta o instinto do preciso de prazer. Isso é perigoso, porque o prazer verdadeiro, diga comigo, está na presença de Deus. Na presença de Deus, a abundância de delícias. Agora, quando a pessoa quer satisfazer-se, seu corpo, sua alma, seu espírito, com outra fonte de prazer que não seja Deus, a palavra de Deus ou aquilo que é lícito diante de Deus, isso é perigoso, porque se torna compulsão. Por isso tem gente viciada em droga, tem gente viciada em pornografia, tem gente viciada em tecnologia, tem gente viciada em dinheiro, tem gente viciada em tanta coisa. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu, como eu disse há pouco. Adão foi gerado do pó da terra, mas o Senhor veio do céu, né? Foi gerado no ventre da Maria. Versículo 48.
qual o terreno, tais são também os terrenos. Então a conduta do Adão, o comportamento do Adão é passado geração após geração até os nossos dias. Como assim, pastor? Imagine você, se você tira uma xerox de uma folha em branco, como é que sai a xerox? Como? Em branco, né? Foi assim que Deus fez o ser humano, no sentido de pureza. Deus coloca o Adão e a Eva no jardim do Éden. Gênesis 2:24 diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque estavam cobertos pela glória de Deus. Desfrutavam todos os dias na viração do dia da presença do Senhor. Poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim, com exceção de uma só, não é? Os dois eram carne da mesma carne, ossos do mesmo osso do mesmo osso, ou seja, era para ter prazer e satisfação em âmbito espiritual, sentimental e físico. Só que estava tudo indo bem, até que a serpente entrou, até que o pecado entrou. E do Adão para cá, enquanto o ser humano existir, o pecado está aí. Como diz lá Paulo em Romanos 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado, e através do pecado a morte, assim todos pecaram. O pecado passa a todos, a morte chegou a todos. Mas aí vem Jesus para resolver essa situação. Vem Jesus para trazer o perdão dos pecados. Vem Jesus para trazer a vida eterna. Não é por acaso que Paulo, lá aos Romanos 6:3, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se queremos de fato e verdade um ano novo com vida nova, nós temos que deixar para trás as velhas coisas, a velha conduta, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando começa o ano, há aquela sensação geral, né, de renovação de esperança, renovação de expectativa. Meu irmão, a nossa expectativa não pode estar no calendário, a nossa expectativa tem que estar no Deus vivo, no Todo-Poderoso, a nossa expectativa está na palavra. É o Senhor que tem vida para mim, tem paz para mim, é o Senhor que tem vida para você, paz para você, tempo novo para você, tempo abençoado, vida transbordante. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Se continuarmos trazendo a imagem do terreno, qual a imagem? Pecaminosa, coração duro, não perdoa ninguém, com velhos hábitos. Isso é perigoso, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. No decorrer da caminhada da vida, vamos pegando hábitos, manias, né? Se não vigia, vai sendo negligente com as coisas. E aí a vida não muda. Senhor, por que não muda? Porque sua conduta não mudou. A conduta precisa mudar, o pensamento precisa mudar, né? Então, trouxe a imagem do terreno, agora tem que trazer a imagem do celestial. Quem é o celestial? Jesus. Qual é a prioridade de Jesus? Diga comigo, agradar o Pai. Diga comigo, fazer a vontade de Deus. Logo, qual deve ser a nossa prioridade? A vontade de Deus. Viver a palavra de Deus, né? Viver a palavra, praticar o que a palavra ensina. Porque senão vira um mero religioso, frequentador de igreja. Frequenta a igreja, a vida não muda nunca. O Senhor não nos chama só para frequentar a igreja, mas diga comigo, é para ser da família de Deus, é para ser irmão de Jesus, não é? Ele é o primogênito, nós somos irmãos, Ele é o primeiro de muitos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, é isso que nos garante o Evangelho. Só que a conduta tem que mudar, o comportamento tem que mudar, não é? Se tira uma xerox de uma folha em branco, sai em branco. Se tira a xerox de uma folha riscada, como é que sai a folha? O risco aí é o pecado, né? A folha tem que voltar a ser branca. E como é que ela volta a ser branca? Eu e você, como é que somos lavados, remidos, purificados? Diga comigo, é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus Cristo. Aí o versículo 49 diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, colocando Deus em primeiro lugar, fazendo a vontade de Deus, né? Consagrando ao Senhor a primícia do nosso tempo, da nossa vida, da nossa renda, de tudo, porque se a primícia for santa, todo o restante será. No que depender de Deus, é Ele que coroa o ano de bênção. No que depender de Deus, é Ele que nos abençoa. No que depender de Deus, é paz, saúde, alegria, vida abençoada. Haverão lutas? Sim, haverão.
Ele não disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Declare comigo: o Senhor estará comigo desde hoje, primeiro dia do ano, até o último dia do ano. E será um ano abençoado, e será um ano vitorioso, e será um ano de vida transbordante. Declare comigo que eu vou fazer a minha parte, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, e tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá comigo em Romanos capítulo 11, onde começamos a mensagem, porque aqui Paulo, embora esteja usando o linguajar, não é, de primícias no que tange a coisas, ele está falando de pessoas. Quando ele diz aqui, Romanos 11,16, né, se as primícias são santas, também a massa é. Citei a você, não é, quando era oferta de cereal ou de manjar é comida, tá, minha gente? Tinha que ser levada a primícia e todo o restante da massa era consagrado. O texto diz ainda: se a raiz é santa, a raiz é o que sustenta a árvore, a raiz é aquilo que está embaixo da terra. Se a raiz é santa, que está lá embaixo da terra, os ramos que estão lá fora também são. E aí Paulo vai continuar aqui no linguajar, no sentido de comparar árvores, e ele vai deixar claro aqui no texto, a palavra deixa claro, que eu e você, nós os gentios, nós somos jambuzeiro. O jambuzeiro é uma árvore, né, que está lá no meio do deserto, solitária, não tem pomar de jambuzeiro, não existe isso. E aí ele vai dizer aqui nos versículos seguintes que nós éramos jambuzeiro e fomos enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? É o povo de Israel, não é? Mas não é só o povo de Israel. A oliveira verdadeira é Jesus Cristo, é Deus. Eu e você então éramos jambuzeiro, fomos enxertados na oliveira. A oliveira produz azeitona, produz o azeite, né? Então, eu e você éramos jambuzeiro brabo, mas somos enxertados na oliveira, que é Jesus. Não éramos povo de Deus, mas pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus, eu e você nos tornamos povo de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo continua discorrendo a respeito de eu e você, pela fé, sermos enxertados como povo de Deus. Israel é o primeiro, é o primogênito de muitos povos. Apocalipse 21, o texto deixa claro que é um Deus, ter comigo, e um povo de várias nações, de várias tribos e línguas, que são um só povo diante do Todo-Poderoso. E aqui Paulo vai discorrer também, deixando claro que o primogênito que foi Israel, muitos não creram. Inclusive sofreram as consequências. Você vê no decorrer da Bíblia vários juízos que vieram sobre os incrédulos, seja no tempo de Noé, seja do tempo de Sodoma e Gomorra, seja daqueles que saíram do Egito. Saíram 600 mil homens. Quantos entraram na terra prometida? Só dois, o Josué e o Caleb. E aí Paulo aqui traz um alerta: se Deus não poupou o primogênito, aquele primeiro povo que recebeu a palavra, não é por causa da incredulidade, nós temos que ter temor também. Porque do mesmo jeito que ocorreu a eles, se não vigiarmos, pode chegar a nossa vez, e vai chegar. Por isso, eu e você temos que nos manter na presença de Deus. Muitos judeus não creem em Jesus, tem muitos judeus messiânicos, outros tantos não creem, porque é necessário que o tempo do gentio se cumpra, o evangelho seja pregado a todo mundo, a toda a nação. Mas, leia comigo agora o que diz o versículo 25, eu vou ler o versículo 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, né, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí tem gente que diz: não, os gentios estão no lugar de Israel. Claro que não, é um Deus e um povo só. Olha o 26, e assim todo o Israel será salvo. De que todo Israel é esse? O Israel que tem o sangue de Abraão, mas o Israel que tem também a fé de Abraão. Não é somente quem tem o sangue na veia. Jesus deixou isso claro naqueles dias, né, para os fariseus e escribas. Deixou claro, não é, que Deus não está preocupado com o sangue que corre na veia. Jesus disse: até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. É a fé que bate aqui dentro do coração.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Querido, querida, esse Israel não é só o Israel físico, é o Israel espiritual também. E a igreja é o Israel de Deus. E se eu e você consagramos a Deus as primícias, e se eu e você vivermos nessa terra na fé, andando como Jesus andou, querido, vamos ter vida abençoada nessa terra, vamos ter vida abundante nessa terra, vamos ter vida vitoriosa nessa terra. Vai ter luta, mas Deus vai estar conosco, e principalmente vamos ter uma eternidade inteira com todo o poderoso, louvando, adorando, glorificando a Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Salmo 65:11 diz: tu coroas o ano da tua bondade. Deus coroa o ano da bondade. Nós temos que fazer a nossa parte, é consagrar a primícia, é consagrar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, é compreender: eu tenho que viver para a glória de Deus, quer seja por palavras, por ações, por obras. A minha vida, a sua vida, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não adianta querer viver um tempo novo com as atitudes velhas, não adianta querer um ano novo com o coração velho, com as práticas velhas, com a conduta velha. Quem está em Cristo, nova criatura é. Deixa o passado no passado, não viva de museu, não seja museu que vive do passado, é olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque no seu coração este ano: Senhor, este ano eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou me dedicar mais. E faça, porque vai valer a pena. O Senhor deixou certo: se buscarmos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu pergunto: você crê nisso? Prova que você crê, que você está aqui. Você poderia estar em casa dormindo, você poderia estar em casa descansando, você poderia dizer: não, eu vou outro dia. Mas você escolheu estar no primeiro dia do ano na casa do Senhor, e aqui é o melhor lugar para estar. E glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que você recebe do Senhor vida, paz, alegria. Quantas famílias estão aí nesses últimos dias enlutadas? Você tem visto as tragédias aí que aconteceram? Em Minas Gerais, uma pedra caiu, se soltou de um caminhão de carga, se chocou com um ônibus, mais de 40 pessoas morreram. No Tocantins, divisa com o Maranhão, a ponte desabou, outras tantas morreram. No Rio Grande do Sul, caiu um avião em Gramado, 10 pessoas da mesma família morreram. Caiu um avião lá na Coreia do Sul, centenas morreram. Caiu um avião na Europa, em várias partes. Quantas tragédias! Quantas pessoas nesses últimos dias estão lutadas, sem razão nenhuma, para ter alegria, para ter paz. Pastor, esse é o meu caso. Deus vai então fortalecer o teu coração em nome de Jesus. É Ele que fortalece, é Ele que renova. Mas quantas pessoas também estão aí no leito de hospital, estão aí nas ruas? Você tem vida, você está andando com suas pernas. Glorifique a Deus, até aqui Ele ajudou, e muito mais Ele fará. Consagre sua vida, consagre a primícia e creia, tem coisa boa chegando. Creia, tem vida abundante, transbordante. E eu pergunto: você crê nisso?